Olá, amigos. Mais um programa Descomplicando a Lição. É nosso privilégio ter estado com os irmãos que nos apoiam, ouvintes e espectadores do programa Descomplicando a Lição, durante 8 semanas. Esta é a 9ª semana, a 9ª lição do primeiro trimestre de 2026. Nós estamos avançando. Até a lição anterior, nós estudamos a carta de Paulo aos Filipenses. E nós vimos ali como a ética cristã precisa ser vista e aprendida. Nós vimos na última lição que é um aprendizado, não é automático. A ética cristã é uma coisa que nós aprendemos. E a pessoa que nos ensinou sobre a ética cristã foi Jesus Cristo. Nesta semana, nós estamos começando a segunda carta, que dessa feita é aos Colossenses, a cidade de Colossos. E vamos ver Paulo tratando de assuntos profundos, como o que é a separação entre homem e Deus. Como é que isto ocorreu e como Deus agiu para reconciliar de novo todas as coisas. O rompimento moral do homem com Deus causou um rompimento moral no universo. Paulo analisa tudo isso. Como é que esse rompimento que foi no homem, no interior do homem, do indivíduo, se espelha ou atinge o restante do universo. É uma carta espetacular. Eu lhes convido para nós termos um momento aqui de aprendizado muito profundo sobre como nos instrumentarmos ou como nos colocarmos à disposição do céu para que a reconciliação ocorra. E este é o assunto. Vamos começar Colossenses e vamos ver a ação de Cristo. Nessa situação, Paulo discutindo com os colossenses como que essa reconciliação é feita em Cristo. E a 9ª lição é exatamente esse assunto, reconciliação e esperança. E vamos então à figura que abre a lição dessa semana. Essa figura, ela é uma figura muito explicativa, assim como todas as outras figuras ou todas as outras ilustrações que nós temos já analisado aqui. O que nós temos aqui? Um quadro com um cenário. O cenário está rompido. Nós temos aqui um rolo de fita. Esse cenário representa a história, ou seja, o céu não vai jogar fora a história. Muito ao contrário, a história serve de base para que nós entendamos o que Deus está fazendo conosco. Então, na verdade, a história não desaparece, mas ela é aqui refeita. Ela é reconstruída, mas não desfeita, não apagada. Então, o que nós temos aqui é um cenário de rompimento, 2 pessoas que estão se encontrando, uma pessoa que se reconciliou com Deus, cujo coração está alinhado com os princípios morais do céu, que serve como intermediário para pessoas que ainda não encontraram o caminho da reconciliação. Vejam que ilustração impressionante. Então, o verso para memorizar descreve exatamente como ocorreu, como ocorre essa reconciliação. Quem é o intermediário de fato e de direito dessa reconciliação? Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É importantíssimo nós entendermos isso. Isto é uma assertiva do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, mas a lição dessa semana é Colossenses. Então vamos ver como é que Paulo usa o que ele próprio ensinou em outros momentos, agora vis-à-vis os colossenses.
Então, vamos à premissa dessa semana, que vai nos dar o ponto de partida. Como é que nós temos que nos organizar mentalmente para entender a lição dessa semana? No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, na medida em que se harmoniza com a sua lei. Quando essa poderosa transformação é realizada no pecador, ele passa da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando então a nova vida de reconciliação, fé e amor. Esse é um trecho do Grande Conflito, a página 393, que é o assunto que Paulo vai, junto conosco agora, falando aos Colossenses, dissertar. Ele vai explicar. A palavra dissertação quer dizer descrever uma situação. Então ele vai mostrar, através da carta aos Colossenses, como nós, igreja atual, temos que nos organizar para encontrar a reconciliação. Quero dizer aqui, nesse momento, que nem todos os que se batizaram na igreja estão reconciliados com Deus. E nós já vamos entender o que é isso. Pode ser que os irmãos tomem um susto com essa frase. Como assim? Me batizei e não estou reconciliado com Deus? É porque nós precisamos mudar os pressupostos que nós todos carregamos quando entramos na igreja. E não necessariamente isso é automático pós-batismo. O que vai acontecer é que o conhecimento de Cristo, ele é cumulativo, ele vai acontecendo progressivamente, conforme nós vimos na lição da semana passada. É progressivo. Então, vamos nos reconciliando cada dia com Deus. E cada vez mais nos alinhando com os princípios morais do céu. E essa é a discussão de Paulo aqui, agora. Então, a lógica do estudo dessa semana é a seguinte: todas as coisas foram reconciliadas. Mas como fomos nós quem rompemos a nossa relação com Deus, é Deus quem dá o primeiro passo em direção à reconciliação. Lembrem aquela figura que abre a lição. Aquela pessoa com o coração que toma a iniciativa de buscar aquele que não está reconciliado. Se Deus toma o primeiro passo, então esta reconciliação vai fazer com que surja a fé, e nós começamos a entender que a fé não é uma aquisição humana, como diz o próprio Paulo, a fé é uma obra de Deus, ele é o autor e consumador da fé, não é isso? Então, se a fé está construída, surge a esperança. E com este ambiente pronto, nós vamos participar e vamos entender que nós estamos num plano diferente do plano de Deus, e é aí que ocorre a reconciliação. E vamos querer passar para o plano de Deus, que o assunto que está no auxiliar dos professores é participantes, é um plano maior. Vamos entender o que é esse plano maior. Uma vez que fé e esperança vão nos dar condições de entender que precisamos nos reconciliar, vamos encontrar a maturidade em Cristo. Esses são os três assuntos que a lição dessa semana vai nos explicar. Então vamos ao primeiro assunto, que é reconciliação, que vai gerar fé e vai gerar a esperança. Então vamos ao contexto para que o ambiente cognitivo da sua unidade possa se construir. Qual é o problema? Por que nós precisamos de reconciliação? Por que nós precisamos de fé e de esperança? Porque quebrou-se, houve uma quebra de relacionamento, portanto nós perdemos a fé que nós tínhamos na nossa referência moral, que era Deus, e perdemos a esperança nele. Então o problema humano é a ruptura relacional.
Então, não é a ausência de moral. Por quê? Porque nós assumimos, ao rompermos com Deus, uma outra moral que não era a moral que vem de Deus. Tá claro? São outras leis. Então, portanto, nós não estamos em ausência moral, mas ruptura da relação com a autoridade moral transcendente. Ou seja, nós rompemos com Deus, ele não é a nossa referência moral, e passamos a ter uma outra referência moral que era o inimigo de Deus. E essa situação, então, é chamada em Gênesis capítulo 3 de queda, a queda moral. Ou seja, nós saímos do relacionamento com Deus, que a Bíblia diz que é um relacionamento alto, e caímos para um relacionamento baixo, porque tudo que, nós já entendemos isso, tudo que está fora do padrão moral de Deus, cai. Então, o que aconteceu? Uma rejeição da dependência de Deus. E surge, então, uma autonomia como critério do bem e do mal. Ou seja, o eu torna-se a medida moral. E é isso que nós temos. Nós vamos ver como o inimigo criou um ambiente intelectual e cognitivo recente, a partir do século XIX, século XVIII, século XIX, muitas mentes importantes no mundo trabalharam a favor do inimigo para criar um ambiente cognitivo a impedir que o céu voltasse a ser a nossa referência moral, ou seja, Deus voltasse a ser a nossa referência moral. Nós vamos ver aqui ao longo das lâminas que vão sendo trocadas aqui, como isso é importante e como nós, como igreja, temos que visualizar essas coisas e pensar nas coisas do alto. Essa lição é uma lição importante. Eu queria que nós tivéssemos um momento aqui de grande aprendizado, porque, vou dizer, usando aqui uma linguagem mais coloquial, esta lição, o capítulo 1 de Colossenses é como um grande pulo do gato. Nós vamos entender onde nós estamos, por que nós caímos e para onde nós temos que voltar. Então vejam bem, quais são as consequências da queda moral? Culpa real. Todos nós sentimos culpa de alguma forma, por isso nós queremos fazer alguma coisa para diminuir essa culpa. Porque nós estamos em desarmonia interior. Lembram aquelas 3 dimensões humanas? Alma, espírito e corpo. Alguns irmãos não compreendem direito isso e discutem isso. Eu recomendo que estudem essas 3 dimensões, porque sem entender como essas 3 dimensões funcionam, vai haver muita dúvida ao longo do seu aprendizado. Então, há uma desarmonia interna, moral, provocada pela queda. E o que vai acontecer por causa dessa desarmonia? Conflito social. E nós vamos sempre estar apresentando necessidade de justificar a própria autonomia, que é o que nós fazemos sempre. Reparem que nós lidamos, quando somos confrontados com alguém que está demonstrando que nós erramos, nós sempre estamos lançando mão dessa questão aqui, necessidade de justificar a própria autonomia. Nós vamos construindo desculpas, ou nós vamos construindo argumentos que justificam o nosso erro. E essa é a questão. Neste momento, há uma pergunta-chave. Se a questão da ruptura me leva a essas consequências, como eu, igreja, agora, adventista do 7º dia, nesse instante, vou lidar com a culpa e o conflito moral após a ruptura? E essa questão é a questão da lição. Então vamos lá, em Colossenses capítulo 1, no verso 20, Paulo afirma que Deus tomou a iniciativa. O primeiro passo foi dele. Ele então busca reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E vejam bem, todas as coisas quer dizer tanto as da terra
como as do céu, porque o rompimento foi, a terra passou a ter uma referência moral muito diferente do resto do universo. Então, essa reconciliação não é só conosco, ela é também com o universo, tanto da terra como as do céu, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Outro assunto que é importante, e a própria profetisa Ellen White recomenda que um dos assuntos que os adventistas precisam entender é a cruz. Estudar a cruz é o assunto mais importante, ela diz, que nós precisávamos nos debruçar sobre. Então, se esta é a questão, se a reconciliação partiu de Deus, o que significa em Colossenses capítulo 1, verso 20, a palavra reconciliação? Reconciliação não é criação de uma nova referência moral. E não é uma criação nova de coisas também, mas é a restauração da ordem que foi quebrada ali no momento da queda. Está claro isso? Então, Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, ele vai não só descrever, ele vai discutir essa questão da reconciliação. E está demonstrando que, na verdade, é a restauração da ordem, não é a construção de uma nova ordem. Está claro? Então, Paulo não diz que o universo foi criado de novo, porque ele diz que foi reconciliado, mas não criado de novo. Mas ele foi reordenado. E esse termo, reordenação, indica restauração de relacionamentos rompidos, pacificação de um sistema em conflito moral, realinhamento de todas as coisas ao governo legítimo de Cristo. E aqui está, meus caros, uma informação essencial. É Cristo que tem o governo legítimo. Eu não sei se todos têm consciência disso. Por que Cristo tem o governo legítimo? Este é um assunto de lições que estão para frente. Ou seja, Paulo começa a argumentar e ele depois vai mostrar a lógica dessa argumentação. São lições que estão para frente aí. Já vou fazendo aqui um convite antecipado, não percam as próximas lições, porque nós vamos estudar por que Cristo é legítimo como governante. Muito bem. Então, há uma desarmonia profunda entre o ser humano e a ordem moral do universo. E é nessa ideia que há essa desarmonia é que nós vamos ver Colossenses. E vamos entender a reconciliação lá. Olha, reconciliação é a mesma coisa que restauração da dependência. Meus caros professores, prestem bem atenção no que ocorreu lá no paraíso. Adão, quando sai das mãos de Deus, ele dependia de Deus completamente. Qual foi a proposta de Lúcifer? Ao conversar com Eva, a serpente, estão lembrados? Diz para Eva, vocês serão como Deus. O que é Deus? Deus é referência moral. O que ele está propondo lá? Não, Deus não é a referência moral. A referência moral é você. Você será como Deus. Então nós passamos a ter, a partir daí, e essa é a queda, porque nós nos desligamos da referência que é Deus. Vejam bem, por que nós caímos? Porque Deus tem 3 qualidades que nós não temos. 3 qualidades que nós não temos. Quais são? Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Só essas 3 qualidades já servem como base do raciocínio de que ele necessariamente é a referência moral, porque as criaturas não têm essas condições, percebem? E esta é a queda. E nenhum anjo da estirpe de Lúcifer tem essas 3 dimensões. E por isso caímos.
E o que aconteceu? Paulo vai discutir agora, dizendo que, biblicamente, reconciliação significa muito mais do que só estar ligado. Então vamos voltar aqui. Significa Deus restaurando a relação rompida entre ele e a criatura. Está lá a figura do início da lição, aquela ilustração. Está rompida, né? A história se rompeu ali. Aquele pano de fundo que está lá rompido é a nossa história. Em um dado momento, houve um rompimento. Então, a reconciliação, discutida em Colossenses, afirma que o problema não é excesso de lei, mas separação da fonte moral da lei e da própria vida. O ser humano não precisa definir o bem, mas ele precisa voltar à relação com o bem. Aqui está o passo didático que precisa ser entendido. Deus não criou um novo sistema. Professores, vejam aqui a confusão que há no mundo evangélico. O que o mundo evangélico diz? Que Jesus aboliu a lei quando pregou na cruz. Na verdade, o que a Bíblia diz sobre a lei pregada na cruz foi a lei cerimonial. A lei moral, ela nunca foi abolida. Muito ao contrário, Jesus mesmo afirma: eu não vim para anular a lei, ao contrário, eu vim para cumpri-la. Os irmãos todos conhecem isso, não é verdade? Então, o que Paulo está aqui afirmando é que essa questão moral de que nós podemos criar nossas próprias leis é um grande erro. Então, nós não temos excesso de lei. Na verdade, nós temos uma só lei. Então, o que nós temos que fazer é voltar à relação com esta lei e não abandoná-la. Agora, se nós compreendemos isto, a autoridade moral não nasce do consenso daquilo que os seres humanos entram em acordo do que é o bem, mas nasce do caráter de Deus, que é a própria lei dele. Abrindo aqui um parênteses, reparem como isto acontece nas nossas comunidades. Um dia alguém foi na minha igreja e disse para mim: é interessante, na minha igreja não é assim, eles assumem tal e tal e tal postura, vocês são diferentes aqui. De que nós estamos falando? O que está diante da gente? Qual é a coisa que está diante de nós? Exatamente isso aqui, a autoridade moral não nasce do consenso, ela nasce do caráter de Deus. Se nós temos diferenças entre as comunidades adventistas, é porque é um consenso humano ditando coisas para a gente. Os irmãos percebem? Então, qual é o problema? O problema é a palavra reconciliação, porque a reconciliação opera na restauração da dependência como condição de vida e não na manutenção de uma autoridade moral que nasce do consenso. Tá certo isso? Se isto é o que Paulo está discutindo, nós precisamos entrar aqui num momento um pouco mais profundo sobre essa discussão e como nós somos atingidos também com o mesmo problema que estava lá em Colossenses. Então, o que nós temos? Um ambiente moral do mundanismo. Modernamente, é o relativismo. O que é o relativismo? Não tem verdades absolutas. Nós interpretamos a verdade de acordo com a nossa abstração de alguma coisa, de acordo com o consenso, de acordo com o que nos convém. Esse é o relativismo, que é oriundo de um movimento cultural chamado iluminismo, que vem do século XVIII, atravessou o século XIX, século XX, está agora no século XXI.
que é o chamado modernismo. Então, nesse ambiente cultural mundano, o relativismo, que não tem lei absoluta, portanto, toda a questão moral é como um líquido que se ajusta ao recipiente que o recebe. Um dos grandes artífices desse movimento do iluminismo escreveu um livro chamado, o título é Assim Falou Zaratustra, ou seja, não foi Deus que falou, foi um profeta. E nesse livro ele diz, olha, toda moral que vem do cristianismo, na verdade, não diz respeito à nossa realidade. Porque nós vamos interpretando, de acordo com o processo civilizacional, aquilo que é bom. Nós entramos num consenso sobre o que é bom. E é o processo civilizacional que nos diz o que é bom. Essa é a instrução do relativismo. Esse autor chama-se Nietzsche, eu já falei dele aqui algumas vezes. Ele escreve que todas as posições morais que são rígidas necessariamente precisam ser quebradas, porque o homem está em evolução e se ele se mantém com essas verdades fixas, ele não evolui. Esse é o sentido. Então, vejam bem aonde nós estamos. Não é essa conversa que nós temos nas igrejas? Não, essa igreja aqui é mais progressista. Nós já evoluímos, o mundo é outro hoje. Paulo não discute isso. Paulo está dizendo que nós temos que olhar para esse movimento mundano e entendê-lo. O relativismo é a contrapartida mundana às 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Venham comigo aqui, professores, porque aqui nós vamos começar a entender essa história. É como se nós estivéssemos olhando de cima uma mesa de xadrez. Isso eu estou usando aqui como uma analogia apenas, não é? Uma mesa de xadrez, Deus de um lado, o inimigo de outro. Numa mesa de xadrez, ambos jogadores estudam os lances de cada um e procuram entender a lógica daquele lance para fazer uma contra-ação. E nós vemos isso na história desse grande conflito. O relativismo é a contrapartida das três mensagens angélicas. E, a propósito, se nós olhamos o horizonte histórico, quando é que as 3 mensagens angélicas começaram a ser proclamadas? 1844, não é isso? Quando foi que o iluminismo tomou a sua grande força? Século XIX. Então nós estamos vendo aqui exatamente esse grande conflito em ação. E o que aconteceu? Em termos estruturais, o relativismo é a antítese direta das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens de Apocalipse 14 são apenas, aliás, elas não são apenas advertências escatológicas. Elas são uma restauração da autoridade moral transcendente que foi perdida lá no paraíso com a ruptura. Então, temei a Deus e dai-lhe glória e adorai aquele que fez, na verdade, nos mostra que Deus é o Criador. Esta primeira mensagem nos diz que Deus é a referência moral e que a verdade é objetiva e transcendente, e não relativa ou oriunda do consenso da sociedade. Essa primeira mensagem é a primeira ação de Deus contra a ideia do inimigo de que você é como Deus, você é a sua referência moral. Então, o que o relativismo responde sobre essa primeira mensagem angélica? Ele diz, não há referência última. Ou seja, não há nenhuma referência absoluta do ponto de vista moral.
cada um define a sua verdade. Isso está naquele livro que eu falei ainda há pouco, Assim Falou Zaratustra. Todas as verdades que vêm do sistema cristão judaico, o autor diz, são amarrações que precisam ser quebradas, porque senão o homem não evolui. Vejam só isso. A segunda mensagem, que é Caiu, caiu Babilônia, qual é a denúncia que ela faz em relação ao relativismo? Um sistema que mistura verdade e erro, ou seja, propõe a autoridade humana como substituindo a autoridade divina. A segunda mensagem está dizendo isso para nós. E como é que o relativismo, ou seja, o iluminismo, responde? Toda verdade é construída culturalmente, que é o que eu vejo nas igrejas. Nós somos mais progressistas. Não, nós somos conservadores. Então, há uma ruptura interna na igreja por causa disso, porque as pessoas não se deram conta que elas estão sendo levadas pelo raciocínio de Lúcifer. Então, a terceira mensagem angélica é uma advertência contra a besta e a sua imagem. Então, olhem aqui, o que ela afirma? Fidelidade a Deus, mesmo contra o consenso. Obediência como expressão da lealdade a Deus. E o que o relativismo responde? Vejam que é um conflito aqui. Nenhuma convicção deve se impor acima do consenso social, que é o que diz o Nietzsche, lá no livro que eu citei aí já 2 vezes. E então, logo, o relativismo é a resposta cultural do mundo caído ao chamado das 3 mensagens angélicas. Eu estou dando aqui o pano de fundo desse grande conflito no momento atual. E nós, talvez, adventistas, sejamos inocentes em relação a isso. Muito bem. Então, se eu entendo o relativismo, eu vou perceber, eu vou discernir Babilônia como construtora, como sendo o agente que está construindo o relativismo institucionalizado. O que é uma instituição? É a entidade que é capaz de instituir um comportamento, ou seja, de colocar um comportamento e cobrar esse comportamento. Então, Babilônia é um sistema, né, nesse contexto, um sistema civilizacional que substitui a autoridade de Deus pela autoridade humana, substitui a autoridade de Deus pela autoridade cultural, substitui a autoridade de Deus pela autoridade institucional. E nós vemos isso, né? Por exemplo, no caso do catolicismo, as encíclicas papais são os documentos que a sociedade se embasa, né? Para ajustar o seu comportamento. Mas Apocalipse, nos capítulos 17 e 18, João descreve ali Babilônia como sistema religioso, sistema político, sistema econômico, sistema cultural. Veja, Babilônia é a instituição que tenta conduzir o processo civilizacional. Vejam bem isso. Eu, quando entendo essas coisas, eu fico aflito com uma afirmação bíblica de que nos últimos dias o assédio do inimigo seria tão incrível, tão agudo, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, eu estou tentando trazer aqui o ambiente que pode nos enganar. Então, olha só, é um sistema cultural, todos unidos por um princípio comum. Qual é o princípio comum? Autonomia moral organizada ou institucionalizada, ou seja, sistema civilizatório. Então, são os homens que determinam o que é moral e o que não é moral,
não é a autoridade transcendente, não é Deus quem determina isso, são os homens. Perfeito? Então aqui eu tenho, fechando esse primeiro assunto, uma tabela mostrando o conflito real. A autoridade de Deus versus a autonomia humana. Então, no reino de Deus, o que eu tenho? Eu tenho uma verdade que é revelada por Ele. E eu tenho um padrão moral que é a lei transcendente. Por que ela é transcendente? Porque ela transcende todo o universo. Ela está acima de todo o universo conhecido. Porque a fonte é Deus, que está fora do universo. É transcendente. E esta verdade e esta lei mostram que a dependência é ontológica. Essa é outra palavra que eu já usei aqui muitas vezes. Ela é essencial. Eu preciso entender que eu dependo. E se eu entendo isto, eu vou obedecer não por coerção, mas por amor, porque eu entendo. O amor aqui quer dizer concordância intencional. É isso que quer dizer o amor. E, portanto, se tudo isso está entendido, eu vou ter uma consciência sobre o reino de Deus. Já a Babilônia é o oposto disso tudo. A verdade é construída, ao invés de ser revelada, a verdade é construída. A moral é contextual, ela não é uma lei transcendente. A autonomia é o oposto da dependência. E isso tudo vai criar uma conformidade por consenso. Enquanto aqui cria uma obediência por amor, porque eu intencionalmente entendi, aqui é uma conformidade por consenso. Isso tudo vai criar pressão cultural. Vejam a diferença. Por que na Bíblia servir a Deus corresponde à liberdade, enquanto que o não serviço a Deus é opressão? Porque aqui nós vamos obedecer Babilônia por pressão. Ah, mas isso aí como? Nós falamos de liberdade, nós falamos de democracia. Tem vários exemplos na Bíblia desse tipo de pressão cultural. O mais, assim, todo mundo lembra é Daniel lá na Babilônia, com os seus 3 companheiros, os 3 companheiros foram cair dentro da fornalha, uma pressão cultural forte. E esse é o problema. Então, vamos olhar aqui agora. O relativismo, qual é a solução? É a solução mundana para a culpa. Isso tudo vai causar na gente culpa, porque Deus não deixa de existir. E mesmo que você não olhe para Ele, você encontra com Ele e você se sente culpado. E o relativismo foi a solução humana ou mundana para a culpa. É a negação de um padrão moral objetivo e transcendente. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante. Afirmações centrais do relativismo. Não existe verdade moral absoluta. Cada um define sua verdade. Valores dependem do contexto. Desafortunadamente, isso está nas igrejas adventistas. Valores dependem de contexto. Isso aparece na música, isso aparece no comportamento, até no vestuário. Depende do contexto. Mas isto é o relativismo. E olha só, a função real do relativismo é neutralizar a culpa, evitar arrependimento, preservar a autonomia humana, eliminar a autoridade moral externa. Tudo que nós falamos até agora é para que nós entendamos que o relativismo não elimina a moral. Elimina a dependência. Nós não dependemos mais do que Deus diz. Volto a dizer, desafortunadamente isso está nas nossas comunidades. O resultado é moral fragmentada. Uma igreja é assim, outra é assado. Verdade negociável. Justiça seletiva, instabilidade ética e social. Há um
problema, irmãos, nas nossas comunidades, porque coisas que são ordenações são relativizadas. Como, por exemplo, se eu tenho uma consciência sobre o reino de Deus, há assuntos como dízimo que não são assuntos que não podem ser discutidos, mas há sempre uma tentativa nas comunidades de relativizar essa questão. E as pessoas relativizam por quê? Porque elas precisam amenizar a culpa que sentem. Os irmãos percebem? Então, qual é a síntese final? A reconciliação restaura a relação com a verdade. Porém, o relativismo dissolve a verdade para evitar a reconciliação. E aqui está a síntese do grande conflito. Se Deus quer reconciliação, o inimigo cria um ambiente para que essa reconciliação não aconteça. Por isso a Bíblia diz, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Agora que nós temos esta noção do primeiro assunto, o segundo assunto é participante de um plano maior. Ou seja, eu me dei conta de que eu estou preso no relativismo, como é que eu saio disso? Agora a discussão de Paulo é ainda mais profunda. A igreja como instrumento de reconciliação. Vejam bem, meus irmãos, como essa lição é instrutiva. A igreja não existe para substituir Deus, mas para tornar visível a reconciliação que Deus realizou em Cristo. Professores, pare aí no momento, se eu estiver explicando isso para a sua unidade, fale com seus alunos para que eles entendam isso. A igreja, ela não substitui Deus. Então, não é o consenso social da igreja que vai dizer que normas nós vamos seguir. Ela não substitui Deus, mas ela existe para que a reconciliação com Deus, ou seja, o alinhamento com o sistema moral de Deus, possa ser visto pelas pessoas. E ela existe para que as pessoas entendam que elas necessitam dessa reconciliação. Esse é o papel da igreja. E foi Cristo quem realizou isso. Como que Cristo realizou isso? A cruz, irmãos. Porque foi lá na cruz que Jesus demonstrou o esforço ou a necessidade de se esvaziar. A palavra esvaziar, que nós já usamos aqui em lições anteriores, que é kenosis no grego, que está lá em Filipenses, quer dizer, eu dou aquilo que eu tenho para que eu possa ajudar outros. E é na cruz que nós vemos essa grande disposição do céu em dar o primeiro passo para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. E é Cristo quem faz isso, porque não porque ele morreu na cruz somente, porque ele viveu como uma pessoa que não perdeu o vínculo com Deus. Ou seja, ele era o segundo Adão, vivendo num mundo corrompido por 4.000 anos de corrupção, mas ele viveu totalmente ligado a Deus, ou seja, ele não perdeu o vínculo com Deus. Era a pessoa que nos mostrou como é que eu tenho que ter vinculação com Deus. Por isso é em Cristo, tá claro? Então, qual é o fundamento da igreja como instrumento de reconciliação? Deus reconcilia o mundo consigo em Cristo. A igreja é chamada a ministrar essa reconciliação. Vamos voltar à primeira ilustração da lição, que é aquela pessoa com o coração, bastante forte, buscando um que não se reconciliou. É a igreja. Tá claro? Então, o que isso significa? A igreja não cria verdade. A igreja testemunha a verdade restaurada. Olha a diferença aqui. Professores, vou aqui orar a Deus, orar para que o Santo Espírito possa nos dar condições de entender isto e poder lecionar isso para as nossas unidades. A igreja não cria verdade. Uma igreja não é diferente da outra, mas a igreja testemunha a verdade
restaurada. A igreja não impõe moral. A igreja aponta para a fonte da moral, que é Deus. Logo, a igreja é sinal relacional, não centro moral autônomo. Consegue entender isso? Então vejam aqui, vamos percorrendo esse caminho aqui um pouquinho mais. Como a igreja combate o relativismo sem se tornar autoritária? O exemplo é a melhor coisa que nós podemos utilizar como fórmula pedagógica. É vivendo a verdade vivida antes de ser proclamada. Ou seja, eu preciso, como crente, ter consciência dessas coisas todas que já foram ditas e viver. A segunda é a autoridade moral demonstrada em amor, ou seja, eu amo a Deus, ou seja, eu intencionalmente o obedeço, porque eu o conheço. E a terceira coisa, obediência como fruto da reconciliação. Eu não estou mais separado de Deus, ao contrário, eu estou alinhado com Ele. E por conta disso, eu sou dependente de Deus e experimento a liberdade agora restaurada. Eu não sei se nós entendemos o que é isto. Eu depender de Deus, eu sou livre. Porque se eu não depender de Deus, eu sou objeto das pressões, conforme nós vimos naquela tabela da lâmina anterior. Eu vou voltar rapidamente aqui nessa tabela, só para vocês não perderem essa ligação com o que é essa luta, né? Autoridade versus autonomia. Pressão cultural, você não é livre, você é livre aqui, porque você tem consciência. É a consciência que te dá liberdade. Tá claro? Então vamos lá. O relativismo é vencido não por coerção, ou seja, a igreja não vai lutar, fazer debates. Eu tenho visto em alguns canais aí de alguns irmãos debatendo com outros, tentando convencer outros em debate. Não é essa a questão é o exemplo. A igreja não vence o relativismo discutindo conceitos, mas vivendo reconciliação que o relativismo não consegue produzir. Está claro isso, irmãos? Debates são inúteis. Vejo muita gente perdendo tempo com isso. Onde o relativismo dissolve a verdade para preservar a autonomia, a igreja manifesta a verdade que restaura a dependência e gera vida. Como é que ela manifesta? Obedecendo. Muito bem. Então, se eu estou numa comunidade, eu preciso entender qual é o meu papel no seio dessa comunidade. Então, há um papel individual nessa reconciliação. A reconciliação começa em Deus, mas passa pelo indivíduo. Ninguém nasce reconciliado automaticamente. Foi aquilo que eu disse no início da lição. Há adventistas que não se reconciliaram ainda, mesmo que tenham sido batizados. A reconciliação é oferecida por Deus e é acolhida pessoalmente. Se eu não me alinho com o sistema moral de Deus, se eu não estou sintonizado com a referência moral da lei de Deus, não me reconciliei com ele, tá claro? Então, a dimensão pessoal quer dizer reconhecer a ruptura, preciso reconhecer que há, abandonar a autonomia como critério do bem, dificilmente nós fazemos isso, aceitar a dependência de Deus em Cristo, como assim? Essa frase é uma frase que todo mundo ouve, mas nem todos entendem. Como é que a dependência em Cristo? É que Cristo é o exemplo de como eu dependo de Deus. Eu tenho que estudar a vida de Cristo para poder entender como é que se depende de Deus. E mais, permitir a restauração do relacionamento. Eu preciso permitir isso. Eu preciso ter consciência, conforme aquela tabela que nós vimos ali. Então, não existe reconciliação coletiva sem reconciliação pessoal. Eu trouxe de volta aqui a figura que abre a lição
para que nós não percamos de vista que é o indivíduo que vai se reconciliar no seio de uma comunidade reconciliada. Perfeito? Muito bem. Então o cristão, a partir daí, se torna uma testemunha viva contra o relativismo. Porque o grande conflito é esse, é o relativismo versus a referência moral que é Deus. Então, em um mundo relativista, o indivíduo reconciliado se torna sinal. Irmãos, aqui está o pulo do gato. Se eu entendo isto, na prática, o que vai ocorrer? Vida coerente. O que isso quer dizer? Verdade visível. Todo mundo vai ver que eu vivo assim. Obediência por amor. O que isso quer dizer? A autoridade moral legítima é Deus. Eu entendo e intencionalmente ou inteligentemente obedeço a Deus. E a dependência de Deus, que é esta obediência, gera a liberdade interior, porque do contrário eu estou sendo forçado. Os irmãos já viram isso lá atrás. E isto tudo vai gerar o que a Bíblia chama de humildade, o que está lá em Miqueias. O que Deus pede, que tu pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente. A humildade, o que é? É a ruptura do ego autônomo. Eu estou vendo na minha igreja a autonomia aparecendo lá nas mínimas coisas, inclusive no vestuário. As pessoas querem fazer aquilo que não deve ser feito. Por quê? Porque são autônomos, cada um tem a sua moral, cada um é cada um. Então, o relativismo é confrontado quando alguém vive sem precisar redefinir a verdade para se sentir livre. Então, a frase-chave aqui de tudo isso é: a verdade não é imposta, ela se torna crível quando é vivida. Se nós entendemos tudo até agora, podemos tratar do terceiro assunto, que é a maturidade cristã. Participamos de um plano maior. Essa é a maturidade, o entender que há um plano maior. Qual é esse plano maior? A reconciliação com o universo, ou a reconciliação do universo. Esse é o plano maior. Entendam isso aqui. A reconciliação não é apenas pessoal ou de uma igreja eclesiástica, coletiva. Ela é cósmica. Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo. E vejam bem isso aqui, o lugar do indivíduo nesse plano é através da fidelidade que não é isolada, ele está dentro de uma comunidade. É através de uma vida de obediência que não é privada, é uma obediência coletiva. E é através de uma vida reconciliada e a pessoa se tornando testemunha ao mundo e ao universo. Ellen White tem uma frase, no livro Caminho a Cristo, eu não estou lembrado aqui a página, mas ela diz que o mundo, o nosso pequeno mundo, se tornou o livro de estudo do universo. E por quê? Porque nós, como rompemos com Deus e estamos agora em processo de reconciliação, nós demonstramos para o universo o que nós entendemos o que é liberdade. Essa é a questão que foi contestada por Lúcifer. Ninguém é livre no reino de Deus. Nós estamos ensinando ao universo que nós, sim, nós entendemos o que é a liberdade e estamos mostrando para o universo que mesmo que as circunstâncias sejam definitivamente negativas, nós somos livres para servir a Deus. E aqui está, cada cristão reconciliado participa da resposta de Deus ao relativismo, à autonomia e à rebelião. Entendem isso? Eu vou repetir isso aqui. Ou seja, o lugar do indivíduo é no plano maior, que é a reconciliação do universo, é que cada cristão reconciliado
participa da resposta de Deus ao relativismo. Foi aquilo que estava comentando agorinha aqui atrás. A resposta de Deus à autonomia e a resposta de Deus à rebelião. Então, a reconciliação começa em Deus, alcança o indivíduo, forma a igreja e responde ao universo. Esse é o plano maior, o plano mais alto. Então, o plano eterno de Deus, antes, durante e além da queda. A reconciliação não é um plano emergencial, é a expressão histórica de um plano eterno de Deus. Deus sempre foi relacional, a vida sempre foi dependente, a verdade sempre foi objetiva, o amor sempre foi o princípio do governo de Deus. Isto é o plano eterno de Deus antes da queda. Então, o que havia lá? Dependência, que é igual vida, lei, que é igual expressão do caráter de Deus, e harmonia, que é baseada no amor. O que aconteceu depois da queda? Como é que o plano eterno de Deus atuou após a queda? O plano eterno de Deus... Professores, vou parar aqui antes de ler o resto, porque eu preciso que isso fique claro. O que é o plano eterno de Deus? O universo inteiro reconciliado, tá claro? Então agora vamos voltar. O plano eterno assume forma redentiva. Deus entra na história em Cristo. A reconciliação restaura o que a autonomia rompeu. Vejam bem isso aqui, meus caros. O que eu tenho que colocar como destaque aqui? A redenção não cria algo novo. Ela restaura o que sempre foi verdadeiro. Então, o poder do Evangelho, na verdade, é o poder que reconcilia. É o poder que vence a autonomia, tá claro? Esse é o poder do Evangelho. Maturidade em Cristo. Nós estamos discutindo isso agora. Paulo está discutindo isso no primeiro capítulo de Colossenses. O Evangelho não é apenas perdão, é poder restaurador. Vai restaurar o quê? Restaurar, tirar o homem da autonomia e trazê-lo de volta à reconciliação com Deus. O Evangelho derrota a autonomia. O Evangelho não atua pela força, mas pelo amor que reconcilia. A palavra amor aqui está sendo utilizada, mas, entendam, é a minha capacidade de criar em mim mesmo uma consciência sobre o reino de Deus. Eu disse criar em mim mesmo, mas esse é um trabalho do Espírito no seu espírito. O Espírito, ele se comunica com o seu espírito, que faz com que a sua alma deseje coisas novas. Portanto, o seu corpo vai agir em cima desses novos conceitos. E onde está o poder do Evangelho? Ele restaura a relação com Deus, ele reposiciona o ser humano na verdade, substitui a autonomia por dependência consciente, ou seja, inteligente, e transforma a obediência em resposta de amor. Então, vamos terminar mostrando aqui duas coisinhas. O primeiro é que o Evangelho vence o relativismo. E por que ele vence o relativismo? Ele não negocia a verdade, ou seja, nós não vamos criar uma nova coisa, nós vamos nos reconciliar com o que já estava, não impõe pela coerção, eu vou ter consciência, ou seja, sou inteligente, capaz de entender, e revela uma vida que funciona sob dependência. Então, o Evangelho é poderoso porque torna a verdade desejável e a dependência libertadora. O plano eterno revela quem Deus é. O Evangelho revela até onde ele vai para restaurar a vida na verdade. Ou seja, o que nós temos aqui é uma coisa absolutamente incrível. A revelação de duas coisas importantes, porque sem isso se torna difícil. A revelação de quem Deus é, primeira coisa.
E a segunda coisa é o Evangelho, que é a graça de Deus. Até onde Deus pode ir para que Ele restaure a dependência que foi rompida, portanto, nos dê de volta a vida. E que lição impressionante! Agora é a hora de nós vermos esses 3 assuntos que foram tratados aqui nos assuntos da lição que você leu, abriu durante a semana, cada dia da semana. Por exemplo, o primeiro assunto, reconciliação, fé e esperança, são discutidos na lição de domingo e de segunda-feira. Reconciliados de obras más, conforme nós vimos lá, que é a obra má, aí é a autonomia. E se permanecer na fé. Ou seja, nós vamos construindo uma fé de que a autonomia não é boa, que nós precisamos depender de Deus. O segundo assunto, que é participantes de um plano maior, é discutido nos assuntos de terça e quarta-feira. O plano eterno de Deus e o mistério de Deus é revelado. Qual é o mistério de Deus? Reconciliar tudo. Esse é o mistério. E na quinta-feira está o terceiro assunto, que é a maturidade cristã, o poder do Evangelho. Ou seja, o que o Evangelho faz? Ele restaura a reconciliação, ele promove, melhor dizendo, a reconciliação, porque estava quebrado, e, mais do que isso, mostra quem Deus é e até onde Ele vai para que essa reconciliação ocorra. Na verdade, Deus está trabalhando, conforme nós vimos aqui, na reconciliação do indivíduo, na reconciliação da comunidade, na reconciliação do universo. Muito bem. Vamos à aterrissagem. O que nós aprendemos com isso tudo? Temos razão em ser confortados. Severas provações exteriores poderão assediar a alma em que Jesus habita. Volvamo-nos para Ele em busca das consolações que proveu para nós em Sua palavra. As fontes inferiores de esperança e conforto talvez pareçam nos estarem falhando, mas as fontes superiores que abastecem o rio de Deus têm abundante suprimento e jamais poderão secar-se. Deus deseja que desvieis o olhar da causa de vossas aflições para aquele que é o proprietário da alma, corpo e espírito. Este é um trecho da meditação intitulada Esse Dia com Deus, no dia 23 de fevereiro. Então, se eu for pegar agora a lição numa frase, a frase está aqui, olha, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, reconciliados plenamente com Deus. Então vamos à aplicação e, como já é natural, é uma obra coletiva. Você está alicerçado e firme na fé? Compreende bem no que acredita e por que acredita? O que pode fazer para aprofundar esse entendimento? Por que é essencial estar alicerçado e firme na fé? E caros apoiadores do Descomplicando, professores e alunos da Escola Sabatina, nós vimos aqui na lição que foi analisada que a questão do grande conflito é independência versus dependência, não é isso? Autonomia versus obediência. Essa é a essência do grande conflito, é a ontologia desse grande conflito. Portanto, se nós não estivermos alicerçados na fé, provavelmente o ambiente criado pelo inimigo vai nos enlaçar e nós vamos estar pensando que nós estamos servindo a Deus e, na verdade, estamos com todos os pressupostos do sistema do inimigo operando em nosso comportamento e em nossa visão de mundo. E mais, trazemos isso tudo para dentro da igreja, queremos modificar a igreja com isso. Portanto, o alicerce da fé, que foi discutido aqui de uma forma muito clara na lição, é o objetivo. Nós precisamos entender
e precisamos nos posicionar, porque o serviço a Deus é um serviço inteligente, ele não é coercitivo, mas o serviço ao mundo é coercitivo. Todos nós estamos presos e só temos um jeito de sair disso. Se a fé é uma obra de Deus, é Ele quem realiza e é Ele quem a torna consumada, nós precisamos orar, não é verdade? E eu lhes convido para que oremos agora. Bondoso Deus e Pai, quero agradecer esse momento especial onde o Senhor colocou a sua graça de forma tão evidente diante dos nossos olhos. Oxalá possamos, com a ajuda do Espírito, discernir o ambiente do inimigo e o ambiente de Deus e possamos, com inteligência, escolher a quem nós vamos servir. Oro, bom Deus, para que todos se decidam inteligentemente pelo reino de Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, terminamos a lição 9, estamos quase na final, né? Entrando no último terço desse trimestre, né? Lhes convido para a próxima lição. Essa lição, ela esclareceu muito, não é verdade? Assim como a lição anterior nos esclareceu. Como eu tenho dito aqui, é um conhecimento crescente, estudando o que Paulo discute sobre Jesus. Hoje nós vimos uma parte da discussão onde Jesus aparece como sendo a pessoa que encarnou o que é viver, não de forma autônoma, mas dependendo de Deus. O próxima semana, próximo assunto, vai ser por que Jesus é a autoridade. Você não pode perder, porque é o complemento disso que nós estamos estudando. E eu lhe convido fortemente para que não só você, mas os seus amigos possam ser convidados para assistir conosco mais um episódio de Descomplicando a Lição. E o professor da Escola Sabatina já sabe que é obra importante, imprescindível e até ontológica do professor descomplicar, né? Abrir. Eu quero aproveitar esse segundinho aqui, final, para agradecer a equipe que trabalha no Descomplicando a Lição. Os irmãos não têm ideia do trabalho que dá. E eu quero citar um nome aqui, sem ser descortês e nem injusto com todos os que trabalham, mas da pessoa que faz essas telas, que é o Vitor, que é um jovem brilhante, faz esse trabalho de uma forma impressionante. É ele que me ajuda nas explicações aqui, tornando claros os textos. Eu quero oferecer minha gratidão pelo trabalho que o Vitor faz. Mas tem toda a equipe que trabalha, são as câmeras que fazem, iluminação, tem até um negócio chamado maquiagem. E fora disso, quando tudo termina aqui, ainda tem a montagem do vídeo, ou seja, a edição do vídeo. É um trabalho de uma equipe enorme. Deus abençoe muito todo mundo. Nos vemos no próximo episódio.